CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando o Entrevistas aqui no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Fernando Haddad é bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia. Começou na vida política ainda estudante. Integrou a equipe de Guido Mantega no Ministério do Planejamento e, como ministro da Educação do governo Lula, entre muitos projetos relevantes, reformulou o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Foi responsável pela criação do programa Universidade para Todos, distribuiu mais de 700 milhões de livros de graça para estudantes do ensino fundamental e ensino médio e realizou o programa Brasil Sem Homofobia. Na sua gestão como prefeito de São Paulo, entre os anos de 2013 e 2016, Fernando Haddad humanizou a cidade com políticas de mobilidade urbana, de integração social, aumento da malha cicloviária e combate à corrupção. Haddad é professor licenciado da Universidade de São Paulo e atualmente coordena o programa de governo do Partido dos Trabalhadores à presidência. Bem-vindo, Fernando Haddad. Agradeço muitíssimo a sua presença, como agradeço as presenças da economista Laura Carvalho e da repórter, colunista da Folha de São Paulo, também colunista da Folha de São Paulo, porque a Laura também é colunista, Mônica Bergamo, minha companheira de trabalho de muitos anos, certamente das melhores jornalistas deste país. Ministro Fernando Haddad, minha primeira pergunta é muito simples. O que é mais difícil quando se faz um programa de governo para o PT? A discussão interna no PT ou o que o mundo externo já bombardeia o programa do PT antes do programa ser apresentado? Olha, o PT tem uma vantagem muito grande porque ele é um partido que tem uma capilaridade no país, na universidade, no movimento social, nas comunidades de base, nos sindicatos, que é muito impressionante. E todo mundo quer se ver representado no programa. Então não adianta você achar que você vai para um gabinete de iluminados, começar a redigir um Brasil diferente, sem ouvir o que as pessoas de fato querem para o próximo período. Então você aprende demais. É um processo de aprendizado para quem está formulando muito grande e é um exercício de humildade, porque você vai com as suas ideias, com as suas concepções, que vai sofrendo a pressão da base, a pressão de quem está vivendo o dia a dia do país, sob perspectivas inteiramente diferentes. Aí você vai aprendendo que o Brasil não é aquilo que você imaginava, que os problemas são aqueles, mas são outros também, que há outras prioridades, que há hierarquias, e aí o programa vai se moldando, né? Como é um processo participativo, não é de gabinete, vaza muita coisa. Vaza uma ideia, vaza outra, não tem como controlar isso. E aí, às vezes, vez ou outra, o mundo externo reage àquilo que está sendo debatido. Por exemplo, ontem, na Folha de São Paulo e no Globo, o colunista Hélio Gaspari, que está longe de ser um homem de direita, critica o fato de o PT falar em propor um plebiscito para avaliar as reformas do governo Temer. Diz ele, após uma eleição majoritária, chamar imediatamente um plebiscito para decidir sobre qualquer coisa é golpe. Como reagir a esse argumento? Eu muitas vezes tenho dificuldade em entender os artigos do Gaspari. E não sou um leitor propriamente frequente, eu nem li esse artigo que você citou. Mas vou dar um exemplo, o pré-sal. O pré-sal tem uma disputa em relação ao pré-sal sobre uma concepção, né? Nós entendemos que aquela riqueza deve ser usada de uma maneira, deve ser explorada de uma maneira, usada de uma maneira, e o PSDB assumiu o comando do país
por meio do impeachment, e o projeto do Serra passou no Senado, na Câmara, reformulando inteiramente a forma de explorar e a forma de usar aquela riqueza. Olha, não seria o caso de consultar a população de uma vez por todas e perguntar para o povo que é o dono da riqueza, como é que ele quer que seja a exploração e o uso daquela reserva? Isso é golpe. Porque é o seguinte, se nós a cada governo formos discutir como é que vai ser feito, se por partilha ou por concessão, vamos discutir com a sociedade. Numa campanha eleitoral, você não vai ter o tempo necessário de explorar todas as possibilidades. Já numa campanha plebiscitária, tendo um único tema e com tempo regulamentar para os dois lados, ou 3 se houver, você vai poder explicar, olha, o que é o pré-sal, como é que nós chegamos ao pré-sal, quanto de pesquisa foi feita, quanto que a Petrobras investiu, quanto que os engenheiros se dedicaram, o que é, em termos de riqueza, a escala da riqueza, o quanto nós podemos atingir de reservas, como isso tem que ser explorado, como é que funciona a partilha, como é que funciona a concessão. Puxa, seria belíssimo, né, se nós pudéssemos fazer isso. Então, o plebiscito seria impositivo? Quer dizer, foi aprovado um certo modelo, ele é adotado ou não? Você ainda precisa passar pelo Congresso. Como que seria isso? Você pode fazer por plebiscito, você pode fazer por referendo. Né? Você pode aprovar no Congresso e legitimar num referendo o que daria para o país um horizonte de longo prazo. Falar, nos próximos anos, você não vai ficar convocando um plebiscito a cada 4 anos. Né? Então você daria uma estabilidade para o regime, qualquer que seja, de exploração e distribuição da riqueza, consolidado. No que isso se pode se confundir com o chavismo? Não, mas o que isso é golpe? Consultar a população sobre uma riqueza imaginando que seja um plebiscito, é um plebiscito a proposta de vocês. É plebiscito a proposta. Não é referendo, é plebiscito. No caso do... Aí eu vou falar do que eu defendo. Eu queria saber o seguinte, uma vez consultada a população, como é que passa no Congresso? O Congresso vai reagir a isso, mas é muito difícil. O mesmo Congresso que aprovou a convocação do plebiscito, que a convocação do plebiscito é feita pelo Congresso. Exato. Por provocação ou não do Executivo, mas é feita pelo Congresso. Aí o Congresso chama o plebiscito, depois não respeita o plebiscito, é uma coisa... Pode ser que nem chame, é isso que eu digo. Quer dizer, porque o fato de um presidente querer ou de um partido querer não significa que... Eu sei, Mônica, mas assim, diante de uma... Por que o próprio PSDB rejeitaria a ideia de consultar a população sobre um assunto tão candente, entendeu? Por que não esclarecer a opinião pública? A gente já fez alguns plebiscitos sobre regime de governo, deu presidencialismo, sobre desarmamento. Você ganha, você perde, mas você inaugura um processo de democracia participativa. Nós não estamos falando de garantias individuais, que aí sim existe risco. Quando você não pode plebiscitar a questão de garantias individuais. Mas não é disso que se trata. Nós podemos estar falando aí de 100 bilhões de barris em reservas. Não é o caso de consultar o dono sobre como usar essas reservas. Então, o que tem nisso de golpe? Assim, não consigo nem entender. Mas o PT tem uma visão sobre como deveria ser essa utilização? Porque também tem o lado de que, nesse debate eleitoral, a gente precisaria ver qual é a proposta em si. Às vezes eu sinto que essa ideia de plebiscito substitui, muitas vezes, a declaração mais precisa do que será o programa mesmo. Né? A gente está vendo se falar muito em plebiscito e pouco conteúdo aprofundado. Mas aí... Enfim, eu não vi o programa ainda, não, né? Pois é. Não, nosso programa é até detalhado demais. Nós estamos tentando até tirar um pouco do detalhamento para ficar uma coisa mais compreensível para todo mundo, né? Mas, nesse caso, todo mundo sabe qual é o pensamento do PT sobre o pré-sal. Nós aprovamos uma lei. Continua sendo mesmo. Continua sendo mesmo. Só que é o seguinte, ganhamos a eleição. Aí muda de novo a lei. Aí, dali a 4 anos ou 8, perdemos a eleição. Vamos rever sobre um assunto tão importante? Será que não é o caso de consolidar um entendimento sobre esse patrimônio? Petrobras, será que não é o caso de consolidar? Todo mundo sabe que o PT defende essa estatal como a Eletrobras, a Petrobras, como estratégicas. Banco do Brasil e Caixa. Não é o caso do consultar de uma vez por todas e consolidar um entendimento sobre essa questão?
Será que é toda vez, a cada 4 anos, vamos discutir as mesmas coisas? Vamos tentar avançar a agenda, né? Então, eu acho que tem assuntos que o plebiscito ajuda demais. Primeiro, mobiliza. Segundo, esclarece. Terceiro, consolida uma visão. E aqui eu não estou fazendo de plebiscito e referendo panaceia para todos os problemas do país, não. Mas acho que alguns aspectos, sobretudo em economia, vale a pena testar o instrumento. Como é estar no papel que o senhor está, como coordenador do programa de governo do PT, pessoa que mais contatos tem hoje com o ex-presidente Lula, e ao mesmo tempo ser objeto do chamado Plano B? Seria o seu nome, o nome que o ex-presidente Lula indicaria caso ele não pudesse mesmo vir a ser candidato. Lhe pergunto, e linko com a minha primeira pergunta, porque o ex-secretário seu da Prefeitura de São Paulo, Nabil, escreveu um artigo para a Folha de São Paulo defendendo que o PT lançasse imediatamente um candidato e foi objeto de um artigo virulento de um professor de ciência política lá do Rio, Antônio Lassans, dizendo que ele estava a seu serviço. Como é lidar com isso? Olha, as pessoas, eu tenho a minha maneira de ver, que eu acho que não vou dizer que é consenso no PT, mas é amplamente majoritária. A minha maneira de ver é o seguinte: diante de um impeachment sem crime de responsabilidade, diante de uma prisão inconstitucional, de uma condenação sem provas, abrir mão da candidatura Lula, na minha opinião, é uma postura que não é só politicamente equivocada junto ao eleitorado, é eticamente equivocada. Porque nós prestamos contas para a história, quando a gente está tratando de uma figura da estatura do Lula. Então, eu acho que seria um equívoco a toda a prova. Se houve alguma disputa no PT, era sobre a chapa, a conveniência de ter ou não a chapa. Mas nunca ninguém disputou que o Lula fosse registrado dia 15 de agosto e que nós esgotássemos todos os recursos para garantir a sua candidatura. Tanto no Tribunal Superior Eleitoral, e aí estamos invocando, o artigo 16A do Código Eleitoral, que garante o registro do Lula, subjúdice ou não, não importa, ele tem o direito. E em caso de negativa do TSE, o que contrariaria a sua própria jurisprudência, buscar uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Eu sou advogado do Lula, não sou só amigo, não sou só coordenador do programa de governo, sou advogado do Lula e estou trabalhando o registro da candidatura do Lula. Eu vou lutar até o último minuto e espero que com êxito, junto ao Fernando Neisser, junto ao Pereira, para garantir que o Lula esteja na urna em outubro. Que quando a pessoa apertar 13, veja o nome dele e a foto dele. É pelo que eu vou lutar, é porque eu acredito nisso. Eu acho que o Brasil teria uma grande oportunidade de revê-lo na presidência da República. Ele que é uma pessoa que conhece o Brasil como ninguém, é o brasileiro que mais conhece o mundo, a geopolítica mundial, conhece a questão aqui da América Latina, do Cone Sul, conhece a América do Sul, conhece BRICS, conhece a Europa. Veja o prestígio internacional do Lula, a quantidade de apoios que ele vem recebendo. Semana passada, Bernie Sanders e outros 28 parlamentares americanos. Você não pode abrir mão do Lula. Mas, ministro, o fato do PT lutar para ter o Lula na urna e o fato de o senhor achar tudo isso, não significa que o Lula vai estar na urna, correto? Não Você significa. vai ter um julgamento no TSE e no Supremo, e qualquer pessoa que tenha informações, boas informações dessas duas cortes, sabe que é muito difícil que o TSE deixe ele ser candidato e mesmo que o Supremo dê a ele uma liminar para ele estar na urna. Mesmo ministros que votaram para conceder o habeas corpus, para ele não ser preso, como por exemplo o ministro Gilmar Mendes, já se manifestam aí dizendo que a candidatura é algo, pela lei da ficha suja, inviável. Então tudo bem, ok, vocês vão levar até onde der. Dia 31 de agosto começa o programa eleitoral de televisão. E aí, se tiver qualquer impossibilidade do Lula ir para o programa, apesar de ter um artigo que garante, mas a caneta não está com vocês, a caneta está com os ministros, imaginando que é muito possível que o Lula não vá para o programa de TV, vai o vice dele,
ou então substitui imediatamente e se nomeia um outro candidato. O que o senhor acha que o Lula vai fazer? Quer dizer, vai ter um vice para valer, que na ausência dele na TV fale com a possibilidade de ser o candidato, ou ele vai escolher imediatamente o candidato já nessa data, ou vocês vão perder o tempo de TV, vai aparecer um vice que não é muito vice? Qual que o senhor acha que vai ser a opção? Olha, eu não sei te responder qual que vai ser a decisão do Lula sobre esse assunto. O que o senhor defende? O que eu acho é o seguinte, o artigo 16A diz que enquanto a candidatura dele estiver sub júdice, ele tem direito, inclusive, de exercer suas prerrogativas de candidato em relação ao tempo de rádio e TV. Então, assim, a lei é para valer ou não é para valer? Vale para todo mundo, menos para ele? Como é que funciona? Eu acho que, assim, testar o sistema jurídico brasileiro do lado da lei não é uma provocação, sabe? É uma obrigação. Se é expresso na lei eleitoral que enquanto a candidatura estiver sendo discutida, ele tem o direito de estar na televisão e nas rádios, nós vamos abrir mão desse direito, nós vamos abdicar desse direito, em nome do que nós faríamos isso? Então, agora, se o Lula... Em nome, por exemplo, de já começar a fazer a propaganda de um candidato que vai ser o candidato de verdade. Se o Lula, no dia 15, que registra a candidatura, e aí tem que ter o vice, se vai ser de outro partido ou do PT, eu não sei te responder. Eu não sei qual vai ser a decisão do Lula, até porque eu acho que depende dos outros partidos se aliarem a ele no primeiro turno ou não. Então não depende, eu acho, que só de uma decisão do PT. Depende qual é o arco de forças que vai se reunir em torno dele, né? Agora, e aí a decisão vai ser tomada com base nisso. Então nós devemos saber aí nos próximos 10 dias o que vai acontecer. Mas a sociedade vai entender esse vice como um plano B? Ou o PT vai tentar... Você acha que o PT vai ser capaz de explicar para a sociedade que o vice talvez não seja o plano B, que pode haver substituição de chapa? É um tema complexo para, enfim, transmitir para os eleitores, né? Isso. Eu lhe peço que guarde a resposta para o próximo bloco. Nós voltaremos em seguida. O Olhar TVT traz um outro olhar sobre temas ligados à justiça social, arte, meio ambiente, cultura popular, periferia, luta por direitos civis e sociais. Aqui, quem não tem voz na mídia tradicional tem espaço para apresentar a sua versão dos fatos. Olhar TVT. Andar na contramão da grande mídia é fundamental para a reflexão sobre a nossa complexa realidade. Independente foi só no grito. Olhar TVT, toda sexta, 20h30 da noite. O patrimônio cultural mineiro visto por especialistas. O Aleijadinho, de fato, era pardo. As particularidades regionais, bens materiais e imateriais, sejam celebrações, formas de expressão, saberes e lugares, como também edificações, monumentos e objetos tradicionalmente reconhecidos, são um convite para o conhecimento. Bem Cultural, hoje, 10h30 da noite. Bem Cultural, aqui na TVT. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, coordenador do programa de governo do PT à Presidência da República, com Fernando Haddad. Estou junto com a economista doutora Laura Carvalho e com a minha companheira Mônica Bergamo. A Laura fez uma pergunta que vale 5 milhões de dólares. Eu gostaria que o senhor respondesse. Olha, Laura, é uma estratégia eleitoralmente arriscada. Acho que ninguém acha o contrário, né? Todo mundo pensa que é uma estratégia, mas nós nos perguntamos o seguinte: bom, mas tem outra que seja justificável do ponto de vista moral, do ponto de vista político,
perante o eleitorado, eu garanto para você que não tem. Não tem. Perante o cidadão que quer votar no Lula, que o elegeria talvez no primeiro turno, né? Se não fosse esse imbróglio todo, não tem outra. Nós temos que defender a candidatura dele, nós temos que estressar no bom sentido da palavra, porque ao contrário da chicana, nós estamos pedindo o cumprimento da lei. Não estamos tentando adiar nada. Né? Você veja que, curiosamente, nós temos 6 dos 11 ministros do Supremo que consideram a prisão do Lula inconstitucional. No entanto, ele está preso. Como é que isso foi possível? Não, porque não são 6, na verdade são 5. Não. Porque no habeas corpus foi 6-5. Não, Mônica. Não. Eles consideram a tese da prisão em segunda instância, mas consideram... Não consideram o habeas corpus. Não, mas veja a sutileza do que você está falando, como foi fruto de uma manobra jurídica. A sutileza é a seguinte: em tese, 6 ministros do Supremo consideram a prisão apenas com julgamento em segunda instância inconstitucional. E no caso concreto, disseram que não, que é constitucional. Então. Ou seja, em tese é inconstitucional, mas no caso Lula é constitucional? Como é que é isso? Mas então... Mesmo para a pessoa, eu sou advogado, eu não consigo entender. Eu também não consigo. Isso aí nós estamos de acordo. Tem OAB, está tudo certinho. Mas a questão que está posta, e eu acho que está na essência da pergunta que a Laura fez, e que está na cabeça de todo mundo, todas as ruas, como diria o Chico Buarque e o Caetano Veloso, é como acreditar que na hora H seja permitido que o Lula venha a ser candidato com a possibilidade óbvia, as pesquisas revelam, de ganhar no primeiro turno, se fizeram tudo o que fizeram para encarcerá-lo. Do impeachment da ex-presidenta Dilma à prisão dele. O que faz alguém, por mais crédulo que seja, pensar que é possível que ele esteja na urna em outubro, ministro? Juca, assim, com muita sinceridade, não é uma questão de fé, é uma questão de se perguntar o seguinte: por que nós vamos antecipar uma decisão ilegal? Uhum. Quer dizer, uma decisão que conflita com a jurisprudência dos tribunais, com o texto da lei. Por que nós vamos nos antecipar isso? Então, tem um caráter pedagógico que está muito claro nas pesquisas de opinião. Que nós acertamos na estratégia não é por termos sido teimosos em insistir na candidatura Lula, mas porque, ao fazê-lo, todo esse conjunto de fatos foi explicitando que há alguma coisa por trás disso que precisa ser analisada pelo eleitor. Nós não estamos falando aqui de um processo comum, nós não estamos falando de uma condenação comum. Eu tive a paciência de ler as 250 páginas da sentença condenatória. Não consegui encontrar um parágrafo que justificasse a condenação. Mas os 3 ministros, os 3 embargadores do TRF4 incorporaram. É complexo isso, porque você fala, não tem, mas as instituições acabaram... Mas, Mônica, o que é engraçado... Ou seja, não vai dar para mudar isso. É que o acórdão não dialoga com a sentença. É como se fosse um acórdão de um outro processo. Não dialoga com a sentença, tamanha a fragilidade da sentença. E assim, cometeram algumas... Tem algumas sutilezas desse processo. Por exemplo, o crime de lavagem de dinheiro. Criaram a figura do corruptor laranja. É o corruptor que mantém a propina consigo. Como é que lava dinheiro num contexto desse? Em geral, a lavagem de dinheiro é o seguinte: o corruptor pagou, você usou um terceiro para dar uma aparência, né, de legitimidade para aquele dinheiro. Agora, um corruptor que manteve a propina consigo, né? Onde está a lavagem? Por que a lavagem era importante? Para aumentar a pena. Por que aumentar a pena era importante? Para não deixar prescrever. Bom, isso parece uma engenharia reversa. Qual que é o meu objetivo? Condenar, não deixar prescrever, aí eu reinterpreto todo o direito penal à luz dos meus objetivos finais. Então, é isso que as pessoas estão vendo. Quando 122 juristas escrevem um livro sem 1 centavo de honorários, denunciando o casuísmo da sentença, puxa vida, são professores titulares das melhores escolas de direito do país.
Você não faz um Celso Antônio Bandeira de Mello assinar uma coisa dessa, um Dalmo Dallari, um Fábio Comparato. Nós estamos falando de gente graúda, gente que tem um nome no direito, mas consagrado. Há convicções, né, ministro? Há convicções, há PowerPoint. Diante disso, né, diante inclusive de uma compreensão da sociedade de que há uma perseguição política, que a justiça não é simétrica com os dois lados dessa disputa eleitoral, será que, no caso de, vamos supor que o Lula não possa estar com o nome dele nas urnas e que venha uma outra candidatura do PT, será que essas eleições elas continuarão valendo do tipo, e se o PT vence as eleições no segundo turno, o que a gente espera? As instituições que já tiveram uma ruptura democrática em 2016, elas fazem o que nesse cenário? Está valendo? A percepção é de que a gente vai ter um processo eleitoral, que vai sair um vencedor e que o sistema aceitará qualquer que seja essa... Está na origem dessa questão, em última análise. Se amanhã o ex-presidente Lula indicar alguém como candidato, não haverá imediatamente um processo judicial para impedir que esse cidadão seja o candidato? Porque é disso que se trata, impedir que o PT ganhe de novo as eleições? A pergunta pode ser reformulada da seguinte maneira. Do mesmo jeito que vocês estão levando as últimas consequências à candidatura a Lula, eles podem levar as últimas consequências... Não deixar o PT ser candidato. Um golpe eterno, né? Porque não é um golpe na Dilma, não é um golpe no Lula, é um golpe na democracia. Bom, se esse for o caso, mais uma razão para a gente querer saber a verdade do que está por trás disso tudo. O que está por trás, afinal? Porque, assim, qual é o problema com a soberania popular que esse povo tem? Essa gente tem problema com a soberania popular? Se eu fizesse uma reflexão em cima da pergunta dela, onde é que, se é que o que ela está falando pode acontecer, o que virou aí? Que chave que virou? Porque, no fundo, o PT disputou, ganhou. Disputou de novo, disputou, ganhou, governou. Depois disputou de novo com o Lula, ganhou, governou. Depois disputou com a Dilma, ganhou, governou. Então não é que o PT é antissistema e o sistema jamais vai deixar o PT governar. Sim. Né? Aí depois ganhou pela quarta vez, ocorreu o que ocorreu no governo Dilma, e aí passou-se a falar, não, o sistema não aceita o PT. Quer dizer, não é pra gente também tomar isso como uma verdade, tá certo? Porque o PT governou, ganhou e governou. Por isso que eu estou dizendo. Por muitos anos. Onde é que o senhor acha que virou a chave aí? O pressuposto da pergunta da Laura é que isso terminou. O meu pressuposto é de que eu não sei se terminou. Isso o que terminou? Não. Ela fez uma provocação. Não, é uma pergunta genuína, né, e legítima, porque nós não sabemos exatamente o que está por trás desse movimento todo e até onde pretendem chegar. Né? Ou seja, a mera suposição de que um candidato anti-establishment ganhe e não tome posse, já é só essa inquietação vindo de uma professora da qualidade da Laura preocupa. Porque nós não devíamos estar fazendo essa pergunta. Mas é anti-establishment, né? Assim, o PT tem não lado porque do que a Mônica pelo menos colocou. Esse establishment né? Então, bom, mas é então mais grave ainda. O que mudou para responder a questão que Se não é anti-establishment, é mais grave ainda. O Juca vai responder o que o senhor não está querendo responder. Eu não vou responder, eu vou tentar clarear. Teria sido porque, enfim, no segundo governo Dilma, no quarto governo do PT, enfim, houve uma crise econômica no Brasil e aqueles que ganharam muito durante os 13 anos de Lula e de Dilma deixaram de ganhar e aí não interessa mais? É isso? Eu lhe pergunto isso para lhe perguntar em seguida sobre a inquietação da Febraban. Eu li na coluna de Mônica Bergamo que haverá um encontro da Febraban com o coordenador da campanha do PT. Estamos falando do quê? A crise é a mudança da chavinha e o que preocupa os bancos hoje em relação ao programa do PT? Olha, eu fico feliz que os bancos estejam preocupados, porque efetivamente nós não vamos modernizar a economia brasileira com o nosso sistema de crédito atual, porque não há crédito. Não há crédito no Brasil. As pessoas vão ao banco, vão arrastadas porque não tem outra opção. Em geral, no mundo desenvolvido, você vai ao banco quando você tem uma grande ideia,
quando você quer empreender, quando você quer diferir no tempo o pagamento da casa própria ou de uma mobília nova para casa. Aqui no Brasil você só vai, em último caso, para o banco, quando você está enforcado, né? Isso tem que mudar. O que nós fizemos? Uma proposta que, na minha opinião, é óbvia, que é introduzir a progressividade da tributação. Significa dizer o seguinte, até para não acusarem a gente, vocês vão tributar mais, os bancos vão cobrar mais spread. Não é verdade. Se você mantém o nível de tributação, mas favorece quem cobra menos e desfavorece quem cobra mais juros, você vai forçando os spreads para baixo. Isso é óbvio. O banco é um agente maximizador de lucro. Você está dando um incentivo para ele baixar o spread e penalizando ele. O que é spread? Spread é a diferença entre o custo de captar o dinheiro e o custo de emprestar. Né? O banco faz a intermediação financeira. Ele compra crédito e vende crédito, ele ganha a diferença. Essa diferença chama spread. Só que no Brasil, a diferença entre o juro de captação e o juro de empréstimo é uma coisa absurda, assombrosa. É o segundo ou terceiro maior spread do mundo. Nós vamos intervir no mercado. São só 5 bancos que detêm 80% dos empréstimos. Nós vamos intervir no mercado. Intervir, as pessoas falam, é intervencionista estatal. Não, o Estado existe para regular mercados concentrados. O Estado existe para isso. Inclusive a doutrina liberal recomenda a intervenção estatal quando há oligopólio ou monopólio. Então nós vamos introduzir a progressividade da tributação para forçar os bancos a baixar spread. Isso não é uma revanche, ainda com a questão da Mônica. Isso não é uma revanche porque hoje é sabido que, além de um braço de tio Sam, o capital financeiro teve tudo a ver com o impeachment da presidente Dilma? Olha, a equipe de economistas que formulou essa proposta não estava imbuído em nenhum espírito revanchista, queria corrigir uma distorção. Achamos a fórmula, né? Hoje mesmo, né? Quinta-feira eu vou estar discutindo com o Murilo Portugal, mas hoje eu conversei com o Ilan Goldfein, que é o presidente do Banco Central, sobre cenários e tal, discutimos inclusive essa ideia. E nós temos clareza de que o nosso plano de governo vai afetar o sistema de crédito favoravelmente. Nós vamos ter uma agenda pesada no governo de mobilizar as forças do país em torno da geração de emprego por meio do crédito, que é o que se faz no mundo desenvolvido. Com esse sistema bancário não dá. Então nós vamos introduzir estímulos econômicos, por lei, estímulos econômicos que vão fazer o spread cair e o crédito ser democratizado. Dá tempo de fazer alguma pergunta antes do intervalo? Dá. O senhor está falando dessa coisa do banco, aí vem sempre a questão assim, por que não fizeram antes, se ficaram vários anos no governo? E aí eu queria introduzir um outro assunto, que é o da muito célebre já, a regulação econômica da mídia e etc., que o senhor coloca como uma questão, pelo menos nas entrevistas, um ponto muito importante do governo. O PT não apareceu hoje, né? Não é uma coisa nova para os brasileiros. A gente conhece o PT há muito tempo e o PT vem falando nisso há bastante tempo, na regulação econômica dos meios de comunicação, democratização da mídia. Isso é uma proposta, uma ideia muito antiga. No entanto, quando o Lula se elegeu, eu me recordo, e o Juca deve se recordar, que a primeira coisa que ele fez, e não foi algo trivial, foi ir na bancada do Jornal Nacional dar uma entrevista. Foi o primeiro veículo da imprensa em que ele foi. E a gente sabe que quando se fala regulação econômica da mídia, você está falando da TV Globo, que é o grande grupo, o grande conglomerado brasileiro de mídia, embora não só. Aí eu me recordo que eu estava no restaurante Piantella, um restaurante de Brasília, onde todos os políticos iam. Primeiro dia eu fui cobrir a posse e eu ouvi o Zé Dirceu conversando com o diretor da Globo, falando, então amanhã o João Roberto está lá com o Palocci, nós vamos lá conversar. E na minha cabeça eu falei, esse negócio de regulação da mídia... Já era esse negócio, não vai vingar. E dá para acreditar que vocês vão fazer isso agora? Se vocês, no primeiro dia de governo, recém-eleito, deram esses sinais e depois passaram vários anos, inclusive a presidente Dilma tinha aquela famosa frase, liberdade é regulação da mídia no controle remoto, simplificou bem essa questão. Dá para acreditar que vocês vão fazer alguma coisa nisso, em condições adversas, né? Porque... Eu acredito justamente que as condições adversas vão ajudar, né? Porque quando está tudo muito bom, tudo muito bem, você não mexe em alguns vesperos, né? Por que você vai mexer com banco, com mídia, com sistema político,
Tá todo mundo ganhando dinheiro, 4% de crescimento ao ano, salário mínimo crescendo 70% acima da inflação. Eu acho que, se olhar para a história dos países mais desenvolvidos, né? Eu sou professor de ciência política, então conheço um pouco dos tropeços dos países que hoje são admirados. Mas quem conhece a história da França do século XIX sabe que aquilo era uma barra funda, né? Mas precisa voltar 200 anos para trás para entender o que aconteceu ali. Quer dizer, a França não nasceu desenvolvida. Nós estamos na Quinta República Francesa, ou seja, teve 4 antes dessa. Teve a ocupação nazista, teve 2 impérios, teve restauração monárquica. Teve muito tropeço para a França ser o que é. Teve muito tropeço para os Estados Unidos ser o que é. Né? Não nasceu da independência das 13 colônias. Teve uma guerra civil no meio do caminho aí que quase acabou com os Estados Unidos. Tendo como tema central, um dos, mas o principal, a escravidão. Então não é assim, não é róseo. Então, a história não é linear, ela não é retilínea. Sabe, ela é cheia de surpresas. Eu acho que essa crise, do jeito que ela se estabeleceu, abre uma oportunidade de debater profundamente as raízes da nossa desigualdade, do nosso atraso. Né? Então, por que não usar a crise para dar um salto qualitativo? Nós sabemos que tem alguns problemas estruturais que precisam ser mexidos, nós sabemos há muito tempo. Mas, sabe, você está governando, você está com 70%, 80% de aprovação, você vai tocando a vida. Se você tem uma alta popularidade, se você tem um objetivo que é fazer uma transformação social profunda no Brasil, será que ali não era a hora de fazer uma reforma tributária progressiva e enfrentar esses interesses, e não no momento em que você sabe que as chances eleitorais são menores? Espera um pouquinho, de novo, isso aqui está muito bom, como diz o outro, isso aqui está bom demais. A gente volta em seguida para o ministro Fernando Haddad responder a mais essa questão da economista Laura Carvalho, e eu acrescento uma pergunta. O senhor é daqueles que acham que faltou no Brasil uma boa ruptura, não? Que uma boa guerra civil talvez tivesse sido o que impulsionasse o Brasil a ser um país mais justo do que ele é hoje? A gente volta em seguida. Uma maneira diferente de dar as notícias do dia, respeitando a opinião dos trabalhadores e dos movimentos sociais. De segunda a sábado, às 7 horas da noite. Te espero aqui no seu jornal. Sonhos de um pajé, a paixão por motos e o combate à homofobia. O que têm em comum? São todas as grandes histórias contadas pelo programa Caminhos da Reportagem. Acompanhe essa viagem pelo Brasil e pelo mundo. Caminhos da Reportagem, quarta às 9 da noite, aqui na TVT. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Esse intervalo, eu confesso a vocês, foi quase tão bom como o programa está sendo. Estamos conversando com o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, coordenador do programa de governo do PT à presidência da República, Fernando Haddad. Estamos conversando Laura Carvalho, Mônica Bergamo e eu. E, de novo, tem aí uma pergunta que merece uma explicação profunda. Laura, eu acho, a pergunta da Laura, é que quando você está no governo, não é que você vai vendo o seguinte, né? Você vai pensando assim, o time que eu represento aqui, né? Você governa para o país, mas você sabe que o Lula chegou lá para governar para os de baixo, para os trabalhadores, para os desempregados, para os pau de arara da vida. Esse time está ascendendo? Quem está mais embaixo, né, da pirâmide está ascendendo? Está conseguindo ter acesso à energia elétrica, ou à universidade, ou ao crédito consignado, ou à cisterna, ou a um pedacinho de terra, ou uma casa própria? Na verdade, você vai fazendo uma conta dos enfrentamentos que você vai tendo e vai vendo se esses enfrentamentos estão dando resultados. Então, você faz uma análise de custo-benefício no seguinte sentido: qual é
Que pressão eu tenho que colocar sobre o sistema como um todo para obter o melhor ganho para aqueles que estão, né, mais fragilizados. Então, a conta das brigas que você compra leva um pouco em questão esse cálculo. Você faz essa conta, né? Porque você não vai conseguir comprar todas as brigas, você escolhe as brigas a comprar. E o Lula encontrou uma situação em que o espaço orçamentário para o pobre era tão pequeno que bastou abrir o orçamento para os pobres entrarem, como ele disse, que a vida do pobre começou a melhorar, muito significativamente, né? Então, às vezes... Mas aí quando o orçamento começou a diminuir, né? Quando a gente deixou de ter um cenário externo favorável, quando a gente deixou de ter o crescimento aí, tinha... O que a gente, eu acho que até a gente concorda nisso. Quando a coisa começou a apertar, porque no primeiro momento, pós-2008, nós fomos muito bem, né? Em 2011 a gente fez um freio de arrumação já meio preocupante ali, né? Mas era 2011, primeiro ano do governo Dilma, vamos dizer que todo mundo faz um pouquinho disso no primeiro ano de governo. Então ninguém entendeu muito os sinais. Mas aí eu concordo até com os textos da Laura, eu acho que o governo comprou uma agenda que não era propriamente dele, sabe? E comprou uma agenda, eu cito alguns exemplos, a agenda da energia elétrica do SCAF, a agenda do Simples do AFIF, né? Essa agenda começou a sobrecarregar o orçamento federal com uma pauta que não era a que a gente vinha carregando até ali. Nós começamos a sinalizar, por outro lado, com medidas, e o mais curioso é que, apesar do fato da Dilma ter feito enorme esforço para atender o pleito da micro e pequena empresa, do AFIF, do SCAF, foram essas mesmas pessoas que ajudaram a destabilizar o seu governo. Então, olha o que aconteceu de louco nesse país. A presidenta fez um gesto, na minha opinião, para além, inclusive, do que podia, porque estressou o orçamento federal, inclusive do ponto de vista da rigidez do orçamento, do resultado. Mas, ministro, desculpe interromper. E aí, quando ela precisou sinalizar... Pois é, mas então, me desculpe interromper pelo seguinte, porque eu já tenho ouvido há algum tempo que quem inventou a luta de classes foi o PT. Agora estou entendendo que o próprio PT não sabia que existia essa tal luta de classes? Talvez, Juca. Porque esse aceno que foi feito, o que a equipe econômica tinha? Eu tenho relação, né, com os membros da equipe econômica, tinha relação e tem até hoje. Sim. Ali tinha a ideia, por exemplo, que as desonerações iam compensar a apreciação cambial. Uma ideia que se provou equivocada, porque ninguém ali contratou um trabalhador a mais no setor de serviço, calçado, moveleiro, nada disso. Não aconteceu. Então você abriu ali 45 bilhões de desonerações. As microempresas e as MEIs contrataram, eles sustentaram o emprego por quase até o finzinho, né? Eu me recordo dos números. Quando começou o desemprego, foram essas empresas que o senhor está falando que ficaram até o fim. Ou seja, não foi uma decisão errada, eventualmente, né? A Dilma foi reeleita porque ela efetivamente manteve emprego. Ela terminou 2014 com a menor taxa de desemprego da série histórica. Então, não estou dizendo que não teve efeitos, mas o fato é que o orçamento começou a ser onerado com uma agenda... Sim, que não era do PT. Que veio de fora. Né? No caso das MEIs, não, porque o PT sempre defendeu o microempresário. Mas vamos combinar que o sarrafo do Simples é talvez 5, 6 vezes maior do que o Simples inglês, por exemplo. Na Inglaterra, o Simples tem uma linha de corte muito menor do que aqui. Então aqui nós começamos a colocar no nosso sistema tributário um conjunto de benefícios que não era mais o da pequena e média empresa geradora de emprego, o do microempreendedor individual, o do trabalhador autônomo. O senhor dá o exemplo da Inglaterra para a questão do Simples. A Inglaterra serve de exemplo também para pensar a lei de mídia? Sim. E eu tenho dito isso. A imprensa está fazendo esse carnaval. Primeiro, quem entrou no Supremo Tribunal para tirar sites
mantidos por agências internacionais do ar, foi a ANJ, que é controlada pelos jornais locais. Não sei se você sabe disso, mas existe uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo para que o El País, BBC, The Intercept, que são publicados em língua portuguesa, ou vendam 70% do seu capital ou saiam do ar, invocando o dispositivo constitucional da propriedade nacional. Esses são censores. Então, os nossos barões da comunicação são os verdadeiros censores. E eu acho que o cidadão comum não sabe disso. Eles estão buscando censurar. O que nós estamos procurando fazer? Eu, inclusive, estava conversando com algumas pessoas da imprensa, querem se reunir comigo, e eu sento com qualquer um para discutir, porque eu não estou fazendo nada de errado. Você vai sentar com o Murilo Portugal da Febraban? Ele é um brasileiro, eu sou um brasileiro, nós podemos divergir, mas nós temos que baixar a taxa de juro para o consumidor final, para o empresário. Agora, por que a legislação da França, da Inglaterra, de Portugal, dos Estados Unidos não pode servir de referência aqui no Brasil? Por que não pode servir de referência? O que mal vai fazer para o país? Evitar que os políticos controlem meios de comunicação, evitar a verticalização que impede maior diversidade. Porque o que isso vai causar de mal para o país? A legislação da França vai causar algum mal para o país? Ela é o berço da democracia, a Inglaterra é o berço da democracia, Estados Unidos é o berço da democracia. Estamos falando das 3 revoluções burguesas mais avançadas no mundo, foi a francesa, a inglesa e a americana. Nós não podemos levar em consideração esta legislação para dialogar com os nossos barões aqui da empresa. Por quê? Por que nós somos bolivarianos querendo importar o que tem de mais avançado no mundo? Por que nós somos intervencionistas quando nós queremos uma regulação pela pluralidade, pela vertente mais liberalizante das vozes, da dissonância, da contradição, do contraditório, melhor dizendo? Qual é o problema disso? Nós vamos criar esse tabu no Brasil? Até quando nós vamos mentir para a população? Virou tabu. Discutir banco, discutir mídia é tabu no Brasil. Ninguém pode falar desse aparato que está violando cláusula pétrea da Constituição. Lembrando isso, sempre que a sua presidente Dilma abortou bastante esse debate. Pois é. Deixa eu voltar no tema que meio que todo mundo evitou esse debate, né? Eu tive a oportunidade em 2006 de entrevistar o presidente Lula, perguntei para ele, e ele falava, não, porque realmente você não pode ir lá para o Maranhão e todo mundo... Nós não estamos falando do Maranhão, né? Nós estamos falando também do Maranhão, mas não estamos falando só do Maranhão. E ele limitava a questão sempre com questões regionais. As rádios comunitárias estão pedindo migalhas para a gente, e a gente não dá. Estão pedindo migalhas. Laura. Não, eu na verdade estava querendo voltar num tema anterior. O Juca fez aquela pergunta provocativa da luta de classes, etc. E a gente está falando aqui de Reino Unido, você citou o Bernie Sanders em outro momento. Existe uma crise democrática global, uma percepção de que a globalização ela tem gerado desigualdades dentro dos países, de que os ajustes fiscais também têm produzido desigualdade. E houve uma radicalização interna aos partidos do centro do capitalismo financeiro mundial, com Jeremy Corbyn no Reino Unido, com o Bernie Sanders nos Estados Unidos, no Partido Democrata, pela percepção de que a centro-esquerda, capturada por interesses do 1% mais rico, não tem sido capaz de entregar resultado. É claro que a América Latina tem uma história um pouco diferente, em que durante um boom de commodities foi possível fazer essa distribuição na base da pirâmide, sem enfrentar o topo. Mas você enxerga dentro do PT uma possibilidade de mudança na direção que o programa aponta, ou pelo menos parece apontar, que é de enfrentamento de fato, de se colocar como anti-establishment? Porque me parece que ainda o PT acredita num certo pragmatismo de que a conciliação em algum lugar deu certo, apesar de tudo que a gente discutiu aqui. Olha, você deu bons exemplos. O Bernie Sanders não é produto de um novo partido nos Estados Unidos. Ele é fruto da evolução do Partido Democrata. O Corbyn não é evolução de um outro partido. Ele é fruto do amadurecimento do trabalhismo inglês. O que significa dizer que o PT pode também. Pode, mas não vejo acontecer. Mas está aí um plano de governo que é fruto dessa reflexão mais madura. Eu acredito que o que nós estamos propondo para essa eleição é fruto desse processo histórico de amadurecimento.
E eu acho que o PT tem toda a condição de se reciclar à luz do que aconteceu, à luz do que aprendeu, à luz de certas constatações de problemas atávicos que nós imaginávamos superados e não estavam, voltaram até com mais força, talvez até com mais clareza, transparência. As pessoas acham que o Bolsonaro é uma coisa nova. Não, ele é só a expressão nova de uma coisa, né, do Brasil colônia. Né? Então, talvez nós tenhamos nos iludido com os 16 anos de aparente normalidade de governos, né, do governo Fernando Henrique e Lula, do ponto de vista democrático. A gente achou, 16 anos de normalidade democrática, vamos embora. Tá tudo superado. Mas o Juca fez, ela também está falando de luta de classes, você falou de que isso não fez falta para o Brasil, uma boa revolução. Tem muita gente, né? O Gessé Souza, por exemplo, defende essa tese. Né? Mas o André Singer, que é nosso colega, e seu colega, né, de profissão e tudo, ele, nos livros que fez, estudando o lulismo, ele fala bem, estou falando aqui bem simplificadamente, que o PT esbarrou, na verdade, no povo. Quer dizer, a população brasileira mais vulnerável, ela quer um Estado que a beneficie, mas não quer um Estado que vá para a porrada, porque sabe que é a primeira que vai ser prejudicada. Então, portanto, a base social do Lula não quer ir para a briga, não quer ir para o pau, ela quer ir para a conciliação. Como que você vê isso? Não, aí nós temos um histórico que dá razão ao André, né? Porque a nossa independência foi de cima para baixo, a abolição da escravidão foi de cima para baixo, a república foi de cima para baixo. Quer dizer, os momentos em que em outros países foram momentos de ruptura, né, como você disse, né? Teve ali guerra civil, o conflito armado. Aqui foi sempre uma decisão da cúpula, né? Imagina, nós passamos por uma monarquia antes de chegar à república no Brasil. Por quê? Porque o filho do rei assumiu o protagonismo da independência. Né? A escravidão foi abolida por uma princesa que estava à frente do império numa viagem do imperador. A república foi um golpe militar. Bom, do que nós estamos falando, né? O Brasil tem isso mesmo, né? Não é para principiantes. Não é para principiantes. Então, eu acredito que aqui a violência é tão grande contra os de baixo. Você vê que toda vez que o povo tentou se insurgir, não é que ele não tentou, mas toda vez que tentou, não é que ele levou a pior, ele desapareceu. Foram genocídios. Canudos foi um genocídio, contestado. Mas para onde se olhar, onde o país tirou o que o Floriano fez em Florianópolis, que ganhou o nome dele, né, com os gaúchos, né? Então é carnificina aqui. Toda vez que o povo botou a cabeça para fora, virou uma carnificina. Então é um país muito violento. Há muito mais do que a gente imagina. Né? Quando a gente vê as estatísticas de homicídio, 62, 63 mil mortos, naturalizamos como está. Ruim isso. 60 mil pessoas desaparecerem em um ano. É uma média cidade brasileira que sumiu. Mas então, aí, não tem jeito? Porque o diagnóstico do André é meio não tem jeito. É meio não tem jeito? Não, jeito tem, né? Eu acho que o grande mérito do Lula, né, é que o Lula ele vinha de uma tradição sindical não pelega, ou seja, sentava à mesa e negociava duro, né? Sabia a hora de sair de uma greve, de entrar numa greve. Lula sempre foi uma pessoa com grande instinto, né, político, talvez o maior do Brasil, e também ali naquela oportunidade dos seus governos ele soube negociar ganhos para aqueles que ele representa. Né? Então você está num momento em que essa negociação vai ser mais dura, né, em virtude das circunstâncias. O que o governo Temer representa? Um ajuste em cima dos de baixo. Olha, tem que fazer um ajuste, quem vai pagar a conta são os de baixo. Não está pensando em nada que afete a vida do andar de cima. Eu acho que uma vitória do Lula vai implicar uma reformulação disso. Tem uma crise, tem que ser enfrentada, tem lição de casa para fazer, mas peraí, tem gente aqui. Então, é uma mudança de... Eu não acredito que vai haver uma ruptura institucional
se a gente procurar aproveitar o ensejo da eleição para tentar trazer as instituições para uma normalidade que não existe mais. Então nós temos que recuperar, tem que ter uma agenda de Estado no Brasil, né? Mas eu penso que do ponto de vista de governo, nós vamos ter um governo, se o Lula ganhar as eleições, um governo que vai saber negociar os termos da superação da crise. Ministro, eu infelizmente tenho que interromper para encerrar o programa. Não. A última. Não, a última que vai fazer sou eu, prerrogativa. A penúltima, então. A prerrogativa do âncora do programa. A penúltima, não tem não. Que é a seguinte, é uma pergunta que você fez antes de começar o programa, talvez eu te represente. O senhor é a pessoa que mais tem estado com o ex-presidente Lula. Em 30 segundos, que Lula o senhor tem visto na cela da Polícia Federal em Curitiba, onde injustamente lhe colocaram? Olha, eu vejo, assim, muito francamente, né? Porque eu sei que as pessoas querem... Eu acho que o Lula é uma pessoa machucada hoje pelo que estão fazendo. Não tem como negar que ele sente o peso das decisões que estão sendo tomadas contra ele. E sente na carne. Porque a família está afetada, ele está afetado, a esposa faleceu, tudo se desarticulou, tudo se desarranjou. Então é uma pessoa que... Mas é uma pessoa que reage a isso de uma maneira como eu nunca vi alguém reagir. Nunca vi. Por muito menos, por uma fração do que ele está passando, qualquer cidadão estaria muito deprimido. E o Lula não demonstra nenhuma depressão. Ele demonstra indignação, inconformismo, com que ele fala, eu às vezes acordo, olho para essa parede e não sei o que eu estou fazendo aqui. Ele diz isso. Haddad, você não sabe o que é acordar e olhar para essa parede sem saber o que eu estou fazendo aqui. Mas é uma pessoa que tem consciência histórica. E isso eu acho que ajuda demais. A consciência histórica do momento que ele está vivendo. E 2, sem dúvida nenhuma, a solidariedade. O que ele recebe ali de energia positiva, ele multiplica e devolve. Ministro, muitíssimo obrigado pela entrevista. Amém. Laura Carvalho, muitíssimo obrigado. Mônica Bergamo, muitíssimo obrigado. Agradeço a todos, agradeço a você em casa e lembro sempre, você não pode esquecer que esse programa pode ser visto no Facebook e no YouTube. O Entrevistas volta na semana que vem. Não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Não perderão nossos sonhos.